Olá pessoal, então nessa videoaula de agora nós vamos terminar o capítulo 2 do Hibbeler. Então vamos falar aqui dos vetores posição, né? Que é como a gente consegue dimensionar, digamos assim, né? Um vetor unitário em uma determinada direção, né? Então isso é muito importante quando a gente vai querer representar uma força, por exemplo, que atua numa determinada direção, e eu preciso ter um módulo dessa força e um vetor que indique a posição ou a direção dessa força, tá certo? Então vamos trabalhar, como a gente falou, com as coordenadas x, y, z, né? Pela regra da mão direita. E aí nós vamos indicar uma determinada direção a partir de dois pontos. Né? Dois pontos no espaço já me indicam ali uma direção. Então, por exemplo, aqui eu tenho três pontos. Vamos aqui no eixo x, y, z. Nós temos aqui três pontos. Vamos ver o ponto A. Qual a posição desse ponto? Então, o vetor posição desse ponto A. Ele tem, observe, quando eu projeto aqui no plano x, y, ele tem 4 de dimensão x, né? Observe daqui para cá, 2 na dimensão y, e observe do plano XY até aqui eu tenho 6 na direção z negativo, né? Porque é o contrário do sentido do eixo z. Então, esse meu vetor posição A, né? Eu posso representar ele como 4 em x, 2 em y, 6 em z. Então, eu vou ter aqui o ponto A, 4 em x, 2 em y, 6 em z. Negativo, né? O 6 em z, tá certo? Porque é no sentido contrário ao eixo z. Vamos ver aqui o ponto B. O ponto B, observe que eu não tenho nada em x, né? Ele está aqui sobre o eixo y, então eu tenho 2 em y, e não tenho nada em z, porque, como a gente pode ver, ele está em cima do eixo y. Então ele é 0, 2 e 0, esse ponto B. Aqui ele é 0, 2 e 0. E um ponto C, vamos ver aqui como ele está representado também no sistema cartesiano ortogonal. Nós temos aqui em x, o ponto C, ele tem essa distância daqui para cá. Se eu pegar o ponto C e rebater para o plano XY, ele vai ter essa distância, que é 2 aqui e 4 para cá, né? Ou seja, ele tem 6 em x. Né? E em y, observe que eu baixando o ponto C para o plano XY, ele está no sentido contrário ao eixo do y. De qual tamanho? De 1. Então ele é 6 no x, menos 1 no y e 4 no z. 6 no x, menos 1 no y e 4 no z. E nós temos aí os vetores posição, tá certo? O objetivo dos vetores posição é eu calcular um vetor unitário de direção. Então, se eu quiser, por exemplo, com o vetor posição, né, representar aqui por um vetor R, que tem uma coordenada em x, uma coordenada em y e uma coordenada em z. Então, esse vetor posição R, eu posso dizer que tem x unidades na direção y unidades na direção j e z unidades na direção k. E aí eu consigo trabalhar, né, com esse vetor R, x, y e z, quando eu estou querendo representar um vetor que passa da origem, que começa na origem. Se o vetor começa na origem, eu posso indicar esse vetor R a partir das suas coordenadas x, y e z e seus vetores unitários i, j e k. Ok? Então, em geral, o vetor é orientado dessa forma. Agora, se o vetor é orientado de um ponto A para um ponto B, o que é possível acontecer, então eu também posso utilizar o símbolo R, só que agora ele não vai ser mais de um ponto A para um ponto B, ele não vai ser mais só a posição x na direção y, a y na j e a z na k, não. Agora, como eu quero um vetor R, né, que esteja na direção que passa por dois pontos, né, por exemplo, o ponto A e o ponto B, né, então eu vou ter o seguinte, um vetor direção que vai do A para B, eu vou fazer a posição de B menos a posição de A. Então, esse vetor posição na direção de A para B é a posição de B menos a posição de A. Então, vetor posição de B menos o vetor posição de A. Tá certo? Então, se eu for fazer aqui essa subtração,
Eu vou colocar o i em evidência, vai ficar xb menos xa. Eu vou colocar o j em evidência, vai ficar yb menos ya, né? Eu vou colocar o k em evidência, vai ficar zb menos ea. E aí o meu vetor posição, né? Ou digamos assim, o meu vetor posição de um ponto em relação a outro ponto e não a origem, ficaria dessa forma aqui. Ó. Então eu tenho que subtrair o ponto final menos o ponto inicial em cada direção, certo? E aí eu tenho o vetor posição R de um determinado ponto em relação a outro ponto, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo 2.12, né? O que ele está pedindo aí? Uma fita elástica está presa aos pontos A e B. Então, está aqui o ponto A e o ponto B aqui em cima. Como mostra a figura, determine o comprimento e direção medidos de A para B. Então, ele quer o comprimento e a direção de A para B. Então, eu preciso primeiro saber quem é o ponto A. O ponto A está aqui, ó, observe. Ele tem ó, em X, né? Se eu olhar aqui esse pedaço aqui, ó, é 1. Então, ele tem 1 em X, né? Observe que ele está aqui ó, por sobre o eixo Y, ele não tem direção em Y. Quando eu projeto aqui o meu ponto A no plano XY, ele cai exatamente sobre o eixo X, ou seja, não tem Y. O meu Y é 0. E o meu Z, observe que está no sentido contrário ao eixo Z, 3 metros. Então eu tenho ó, 1 em X, 0 em Y, menos 3 em Z, é o meu ponto A. E o meu ponto B, ó, observe que eu tenho em X, ó, no sentido contrário ao eixo do X, eu tenho 2 metros. No Y, eu tenho 3 metros. E no Z, eu tenho 2 metros. Então é 2, 3, 2, menos 2, né? Porque o X está ao contrário. Ó, menos 2, 3, 2. Desculpa, né? Vamos lá de novo. Errei aqui, pessoal. Vamos olhar aqui novamente. Então, o vetor B, ó, quando eu projeto ele no eixo XY, ele vai me dar um X aqui, ó. Que a figura está pequena, né? Mas o X desse ponto B é menos 2, ó. Porque está no sentido contrário ao X, tá vendo? Então, menos 2. O meu Y, ó, ele é 2 na direção do Y, ó, que essa é a direção do Y. E meu Z é 3 na direção do Z. Então, seria menos 2, 2 e 3. Agora sim, corretamente aqui determinado o ponto B. Que é o meu vetor direção de A a B, ou posição, desculpa, de A a B. Então, vai ser ó, o ponto B menos o ponto A. Então, eu vou pegar aqui o ponto B, ó, menos 2, 2 e 3, e subtrair do ponto A, ó, 1, 0, menos 3. Quando eu faço isso, eu tenho o vetor posição menos 3i, mais 2j, mais 6k. Esse é o vetor posição. Né? Ele pediu aqui ó, o comprimento. Né? Então, o comprimento desse vetor posição aqui ó, é a raiz quadrada dos quadrados das direções em x, y, z. Então, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, me dá o comprimento da fita. No caso aí, 7 metros. Agora, se eu quiser saber só o vetor unitário nessa direção, basta eu pegar o comprimento, né, aliás, o vetor inteiro, posição, e dividir pelo seu comprimento. Aí eu tenho um vetor unitário. Então, se eu pegar esse vetor aqui, ó, que é o vetor posição, e dividir pelo seu comprimento, eu tenho esse vetor unitário aqui. Ok? Beleza. Para que eu preciso do vetor unitário? Porque ele quer a posição. Né? Então, eu posso dizer que o vetor R ó, ele tem esse módulo de 7 nessa direção desse vetor unitário aqui. Então, eu poderia representar dessa forma. Ó. O meu vetor R ele é igual, né? Fazendo aqui desse lado de cá mesmo, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Meu vetor R, né? Fazendo assim, grosseiramente mesmo, né? Eu posso dizer, né, o R vetor, eu posso dizer que ele é um módulo de R, que é um módulo de R, 7 metros, na direção do vetor U.
Eu posso representar o vetor R tanto de forma cartesiana ortogonal, como pelo módulo e direção, certo? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ok, uma vez que temos o vetor unitário na direção desejada, eu posso achar aí, né, os ângulos diretores. Né? Os ângulos diretores são os ângulos desse vetor em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z. Tá certo? Só que quando eu tenho um vetor unitário na direção, a gente viu na aula passada, né, que esses valores em cada direção já é o cosseno dos ângulos diretores. Então, meu alfa, por exemplo, é o arco cosseno de menos 3 sétimos, o beta é o arco cosseno de 2 sétimos e o gama é o arco cosseno de 6 sétimos. Aí eu tenho as três direções, tanto relacionadas ao eixo x, ao eixo y, ao eixo z daquele vetor posição dado. E a gente encontra aí através do arco cosseno, né? Tá bom? Então, pessoal, eu posso também, ó, como eu falei ali em cima, né? Aqui mais uma vez a gente vai repetir aquilo que eu acabei de dizer. Eu acho que adiantei um pouquinho o assunto, tá? Mas eu posso representar um vetor força pelo módulo da força e o vetor direção, né? Que a gente acabou de calcular ali, ó. Então, eu preciso só do vetor unitário na determinada direção onde se encontra a força. Por exemplo, aqui é um homem mostrado na figura, nessa figura aqui abaixo, está puxando a corda nessa direção aqui, ó. Então vamos olhar de novo para ele aqui. O homem mostrado na figura puxa a corda com uma força de 70 libras. Represente essa força que atua sobre o suporte A. Então ele quer a força bem aqui, ó, no suporte A, como um vetor cartesiano e determine a sua direção. Então ele quer essa força sobre o suporte A, como um vetor cartesiano, ou seja, com as componentes x, y, z. Então, primeiro vamos achar quem é esse vetor direção aqui, ó, de A para B. Né? Ou seja, é o ponto B menos o ponto A. Quem é o ponto B? Vamos lá, o ponto B ele tem 12 em x, ó, menos 8 em y, 6 em z. 2 em x, menos 8 em y, 6 em z. E o meu ponto A, ele tem 0x, 0y, 30z. 0, 0, 30. Ó. Deixa você observar aí. Então, quem é o meu vetor direção de A para B? É o ponto B menos o ponto A. É o vetor B menos o vetor A. Então, vai ficar ó, 12 menos 0, menos 8 menos 0, 6 menos 30. E aí eu tenho esse vetor aqui, ó, de posição. Né? Representa esse comprimento de A para B. Vamos ver que valor é esse. É só tirar aqui a raiz quadrada dos quadrados. Eu tenho que o comprimento desse vetor ele é de 28 pés. Para que o comprimento do vetor? Que eu vou fazer o vetor unitário na direção de R para poder ter justamente os ângulos diretores, né? Mas o meu vetor R, ó, quando eu divido ele pelo módulo dele, eu vou ter um vetor unitário na direção de R, que é o que nós temos aqui, ó. 12 sobre 28, menos 8 sobre 28, menos 24 sobre 28. Eu vou ter aqui que esse é o vetor unitário na direção de A para B. Ok. Como ele é o vetor unitário, eu sei que o cosseno de alfa é isso aqui, ó. O cosseno de beta é isso e o cosseno de gama é isso. Eu posso achar os ângulos diretores. Se eu não quiser os ângulos diretores, eu posso dizer só que a minha força F é o valor em módulo dessa força, que ele falou aqui no começo da questão, ó. É uma força de 70 libras, na direção do vetor unitário U. Então é 70 libras vezes o vetor unitário U, que vai me dar essa resposta aqui. Tá certo? E como eu falei para vocês, se eu quiser os ângulos diretores, é o arco cosseno desses valores. Ó. Eu tenho os ângulos diretores aqui. Tá bom? Bom, eu acredito que para finalizar esse capítulo, a gente vai precisar agora trabalhar com o conceito de produto escalar, tá bom? Tem muitos exemplos aí para se fazer, mas vamos finalizar aqui com o conceito de produto escalar. O produto escalar tem uma série de aplicações, tá bom?
Bom, as duas principais são para eu encontrar o ângulo entre dois vetores e eu calcular a projeção de um vetor sobre o outro. E aí eu posso usar aí o produto escalar. Né? Então, às vezes, em estática, é preciso calcular o ângulo entre duas retas ou entre dois vetores. Né? Se for em duas dimensões, beleza, a gente faz por trigonometria. Né? Agora, se for em três dimensões, né? Então, em duas dimensões eu consigo fazer isso aí por trigonometria, beleza, né? Agora, se esse vetor tiver em três dimensões, não é tão simples assim. Aí eu posso usar o produto escalar. Então, quem é o produto escalar? O produto escalar de um vetor A por B, a gente escreve A escalar B, né? É A vezes B, mas a gente chama de A escalar B, e ele é definido pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse é o nosso produto escalar. Né? O cosseno entre eles está entre 0 e 180. O resultado dessa conta é um número, por isso que a gente chama de produto escalar. O resultado desse produto não tem nem direção nem sentido, é apenas um número. E ele tem algumas operações interessantes. O produto escalar é indiferente de quem a gente toma como vetor de base. A vezes B, A escalar B é igual a B escalar A. E a multiplicação por um escalar também é indiferente. Né? Eu posso multiplicar um escalar pelo A, ou pelo B, ou pelo produto AB, que vai dar na mesma coisa. E se eu fizer um produto escalar pela soma de outros dois vetores, eu posso distribuir aqui, ó, A escalar B mais A escalar D. Ok, então, se eu considerar aqui um vetor cartesiano, né, o produto escalar dos vetores unitários cartesianos, né, depende aí do cosseno entre eles. Então, por exemplo, I escalar I, eu tenho um ângulo zero. Cosseno de zero é 1, então me dá 1. J escalar J, o ângulo entre J e J, né, é zero. Cosseno de zero é 1. Né? E por quê? Porque como eu estou fazendo escalar, né, os módulos já são 1. Então vai ficar só o cosseno. Né? K escalar K, o cosseno de zero também é 1. Agora, I escalar J, né, aí eu tenho o quê? Que o ângulo entre I e J, dois vetores unitários, ortogonais, o ângulo é 90. O cosseno de 90 é zero, então dá zero. I escalar K, mesma coisa, também dá zero. E K escalar J também dá zero. Ou seja, só tenho 1 quando tiver os produtos escalares na mesma direção. Um resultado direto dessa análise é que A escalar B, a única coisa que vai ser 1 vai ser as componentes de mesma dimensão, de mesma direção. Então, o A escalar B eu posso dizer que é AXBX mais AYBY mais AZBZ, porque os termos trocados, ó, AXBY, vai ser multiplicado pelo produto dos escalares de 90 graus, que vai dar zero. Então aqui dá zero, ó. Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. K escalar I dá zero, K escalar J dá zero. Então, ó, A escalar B é AXBX vezes 1, mais AYBY vezes 1, mais AZBZ vezes 1. Ou seja, é os produtos dos termos em cada direção, somados, né? Então, esse é o produto escalar de dois vetores cartesianos, ok? Bom, por essa mesma fórmula, eu posso achar o cosseno entre esses dois vetores. Basta eu fazer o produto escalar deles e dividir pelo produto dos seus módulos, que é essa outra expressão, além dessa aqui. Ó. Então, essa aqui é o produto escalar propriamente dito, né? E aqui é quando eu quero o ângulo entre os dois vetores. Ó. Certo? Então, quando eu quero o ângulo entre dois vetores, ó, A escalar B, a gente acabou de ver, né? É AB cosseno θ. Então, meu θ é o cosseno a menos 1 de A escalar B sobre AB. Essa é a fórmula para eu achar o ângulo entre os dois vetores. Esse ângulo está entre 0 e 180 graus. Tá bom? Então, ó, ok. Se eu tenho aqui, ó, o A escalar, né, B, né, eu posso utilizar para calcular o ângulo, ok. Mas eu posso também usar a mesma expressão, ó,
se eu quiser calcular os componentes paralelos e perpendiculares a de uma reta a um vetor. Então, por exemplo, aqui, ó, essa fórmula que a gente viu aqui, A escalar B é AB cosseno θ, né? Então, eu posso, aqui se eu tenho o vetor A, ó, e eu tenho um vetor unitário aqui na direção, uma direção qualquer, se eu quiser saber a projeção desse vetor A sobre o vetor unitário, aí vai ficar, ó, A cosseno θ vezes o vetor unitário, né? Então aqui, ó, eu vou ter que o A, a projeção do A, né, o componente aqui, ó, desse vetor A paralelo a uma determinada direção é A cosseno do ângulo vezes o vetor unitário daquela direção. E como o meu vetor A é esse A paralelo, né? Paralelo a qual? A essa direção. Eu tenho que ter uma direção dada. Então esse vetor A, eu posso dizer que é a soma desse vetor paralelo a essa direção mais esse vetor perpendicular. Esse vetor é esse mesmo vetor aqui. Então se eu quiser o perpendicular, é só usar o vetor original menos a projeção paralela. Ok? Que é essa expressão aqui embaixo. Ó. A perpendicular é o vetor A original menos a sua projeção paralela. Certo? Então aqui, ó, meu A paralelo a uma determinada direção é A cosseno θ, né? Que vai me dar aí o vetor A escalar vetor unitário U. Como vetor unitário U, ó, vai ficar A vezes 1 cosseno θ na direção de U. Aí aqui eu tenho o vetor resultante. Ó. Então, quem vai ser o vetor A resultante em uma determinada direção U? Então, é A cosseno θ vezes o vetor unitário na direção U. Ou seja, é A escalar U. Porque quando eu faço A escalar U, vai ficar o módulo de A vezes o módulo de U vezes o cosseno entre A e U, que é justamente o que essa figura aqui está me representando. O módulo do vetor A, que é A, o módulo do vetor unitário U, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aí eu tenho a projeção de um vetor em qualquer direção. Certo? Então, por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Exemplo 2.16. A estrutura mostrada na figura 2.43a, aqui, ó, está submetida a uma força horizontal F de 300 na direção J, 300 newtons na direção J, ou seja, na direção do Y. Né? Ele quer a intensidade das componentes da força paralela e perpendicular ao elemento AB. Então ele quer decompor essa força, ó, na direção de AB. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar do vetor, né, unitário nessa direção de AB. Então eu vou começar pegando o ponto B, o ponto A, subtraindo os dois. Né? Observe que o ponto A está na origem tridimensional. Então para eu pegar esse vetor comprimento de A a B, basta eu pegar o vetor B. Quem é o meu vetor B? Vamos olhar aqui, ó, projetando o B no eixo XY. Eu tenho, ó, 2 em X. Né? Observe que esse tamanho aqui não é o Y, tá? É o tamanho aqui, ó, no eixo X. Ó. 2 em X, 6 em Y, 3 em Z. Então é 2, 6, 3. Né? Então está aqui o meu vetor direção. Ó. Meu vetor direção é 2i, 6j, 3k. Se eu quiser o vetor unitário nessa direção, eu tenho que dividir pelo módulo. Então, eu vou dividir ele pelo módulo, raiz da soma dos quadrados. 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E eu tenho o vetor unitário na direção AB. Se eu quiser a projeção de F paralela a AB, então eu vou fazer o vetor F escalar o vetor B. Então, como é que vai ser? O F escalar o B, né? É o valor de F vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Então, quem é o F escalar o B? Então, o meu F é 300 na direção J, ele já deu. Ó. O meu UB, que é o vetor unitário na direção AB,
0,286i mais 0,857j mais 0,429k. Se eu fizer esse produto, eu sei que a componente da força F na direção AB, que é o quanto, se eu for decompor essa força, quanto dela está indo aqui, ó, na direção AB, certo? Nessa direção aí. Então, quanto que dá aqui essa conta, ó? Quando eu faço o escalar, né? J vezes I cancela, J vezes K cancela, porque vai dar zero o escalar. Eu vou ficar com 300 vezes 0,857, que vai me dar aí 257,1 newton. E se eu, ok, isso aqui, ó, em qual direção? Nessa direção do vetor unitário na direção de AB. E se eu quiser o FAB, né, perpendicular à direção AB, ou seja, nessa direção perpendicular, né? Aí basta eu saber que eu pego o meu F original, 300 na direção J, subtraio do meu FAB na direção U, ó, aqui o meu FAB na direção U, é só multiplicar FAB vezes o vetor unitário U. Então, se eu pegar aquele 300 na direção J, menos o FAB na direção U, que é isso aqui, ó, aí eu vou ter justamente o vetor que eu quero, que é o F perpendicular. É o F original, 300J, menos o FAB, que é o F na direção de U. O FAB na direção de U. E aí vai me dar aqui, ó, que o meu F perpendicular é esse. Por quê? Porque quando eu fizer aqui a subtração, eu vou subtrair 300, né, menos 220, e os outros dois vão ficar só que alterado o sinal, né, menos 73, menos 110, e aqui vai ficar, ó, 300 menos 220, me dá 80. Aí se eu quiser o módulo dessa força, raiz quadrada da soma dos quadrados, vai me dar 155 newtons, tá certo? Então a gente viu aí como achar o ângulo entre dois vetores e como fazer a projeção de um vetor sobre uma determinada direção. O resto aí, pessoal, são exemplos e exercícios para fazer, tá bom? E a gente terminou aqui o capítulo 2, né, do livro do Hibbeler, ok? Então, vamos passar alguns exercícios para fazer.